Era uma noite como qualquer outra. Ana estava sozinha em casa, o silêncio só quebrado pelo som da chuva que batia contra a janela. De repente o telefone fixo tocou, algo raro nos dias de hoje. Ana hesitou, mas atendeu. Ana franziu a testa, confusa. Quem é? Perguntou, mas a voz apenas riu baixinho. A voz começou a descrever a casa de Ana. A sala com paredes azuis, o quadro torto na parede, a janela com vista para o jardim. O coração de Ana disparou. Ela correu até a janela, mas não havia ninguém. Apenas a escuridão e a chuva. Ana desligou o telefone, tremendo, mas segundos depois ele tocou novamente. Ana atendeu, mas não ouviu nada. Então a luz da sala piscou e o telefone ficou mudo. Com o coração na garganta, avançou pelo corredor. O som dos próprios passos misturando-se ao eco distante da chuva. A porta da cozinha estava entreaberta e uma sombra se movia além dela. Indistinta, mas inegavelmente presente. Ana parou, a respiração acelerada, enquanto a sombra parecia ganhar forma, como se algo ou alguém estivesse esperando por ela. Ana ficou paralisada, o ar preso em seus pulmões enquanto encarava a porta entreaberta da cozinha. A sombra além dela parecia pulsar, como se respirasse, ganhando contornos mais definidos sob a luz fraca que escapava do corredor. O som do arrastar cessara, substituído por um silêncio que parecia mais ameaçador do que qualquer barulho. Ela apertou a faca com mais força, o metal cortando levemente a palma de sua mão, mas o desconforto era um lembrete distante diante do pavor que a dominava. Seus olhos, agora ajustados à penumbra, captaram um movimento sutil. Algo se movia lentamente, como se testasse os limites de sua percepção. O ar na casa parecia mais pesado, carregado de uma presença que ela não conseguia nomear. Com um esforço que parecia exigir toda sua coragem, Ana deu um passo à frente, as tábuas do assoalho rangendo sob seu peso. A sombra recuou por um instante, como se percebesse sua aproximação, e um arrepio gelado percorreu o corpo de Ana. Ela tentou se convencer de que era apenas um truque da luz, talvez o reflexo de um galho balançando lá fora, mas a lógica se desfazia a cada batida acelerada de seu coração. A porta rangeu quando ela empurrou com a mão livre, revelando a cozinha mergulhada em sombras. A pia estava seca, as panelas em seus lugares, mas algo parecia deslocado, uma cadeira virada no canto, como se alguém a tivesse derrubado às pressas. O cheiro de mofo pairava no ar, algo que ela nunca notara antes. O som de um clique ecoou atrás dela e Ana girou nos calcanhares, a faca erguida em posição defensiva. O telefone fixo, que ela jurava ter deixado na sala, agora estava sobre a bancada da cozinha, sua luz piscando novamente. Um nó se formou em sua garganta enquanto ela se aproximava, cada passo ecoando como um grito no silêncio. O aparelho zumbia baixinho, como se estivesse vivo, e Ana hesitou, a mão pairando sobre o fone. Não, murmurou, recuando, mas o zumbido aumentou, acompanhado por um chiado que parecia sussurrar seu nome. Ana cobriu os ouvidos, mas o som infiltrava-se, insistente como um parasita em sua mente. Ela se perguntou se estava perdendo a sanidade, mas o frio que sentia era real demais para ser imaginação. De repente, a luz da cozinha piscou, mergulhando o ambiente em escuridão total por um breve segundo. Quando a luz voltou, a cadeira estava de pé e o telefone silenciara. Ana sentiu um peso no peito, como se o ar tivesse sido sugado da sala.
O clique do telefone voltou, agora mais alto, como um chamado que ela não podia ignorar. Seus olhos vasculharam a cozinha, procurando uma saída, mas cada canto parecia se fechar ao seu redor. A porta da frente, que ela trancara horas antes, agora estava entreaberta, balançando suavemente com o vento. Algo, ou alguém, estava dentro da casa, e Ana sabia que não havia mais como fugir. Ela se levantou, o corpo tremendo, e avançou pelo corredor, determinada a enfrentar o que quer que fosse, mesmo que isso significasse encarar o desconhecido. A sombra na cozinha parecia chamá-la, e o som de um sussurro baixo começou a se misturar ao vento lá fora. A dor parecia se estender infinitamente diante de Ana. As paredes estreitas fechando-se como as mandíbulas de uma fera adormecida. A luz fraca da lâmpada pendente lançava sombras dançantes, distorcendo os contornos dos quadros que ela mesma pendurara anos atrás. Cada passo era uma batalha contra o instinto que gritava para ela fugir, mas a curiosidade, ou talvez o desespero, a impelia para a frente. O sussurro que se misturava ao vento lá fora tornava-se mais nítido, carregado de uma intenção que ela não conseguia decifrar. Seus dedos apertavam a faca, o metal agora quente contra sua pele suada, enquanto o ar ao seu redor parecia vibrar com uma energia estranha, como se a casa respirasse junto com ela. Ao longe, a porta da cozinha permanecia entreaberta, mas a sombra que vira antes havia desaparecido, deixando apenas o vazio onde ela jurava ter estado. Ana parou, o som de sua respiração preenchendo o espaço. Algo caiu no chão à sua esquerda. Um barulho seco que a fez girar o corpo em pânico. Era uma foto emoldurada, deslizando da parede como se tivesse sido empurrada por mãos invisíveis. Ela se abaixou para pegá-la, os dedos tremendo ao reconhecer o rosto sorridente de sua mãe, capturado em um dia ensolarado que parecia pertencer a outra vida. Mas o vidro estava rachado e uma mancha escura se espalhava pelo canto da imagem como se algo tivesse sangrado através do papel, deixando um odor metálico no ar. Veio no teto, seguido por como unhas arrastando-se sobre uma beira. Ana ergueu os olhos, o coração disparado, mas a escuridão acima era impenetrável, apenas entrecortada por flashes de luz que pareciam vir de lugar nenhum. Ela se levantou, a foto ainda na mão, e continuou avançando, o corredor agora parecendo pulsar ao seu redor, como se as paredes se contraíssem. A porta da frente, que balançava com o vento, estava mais próxima, mas uma sensação de peso a impedia de correr até ela. Era como se o ar se tornasse mais denso, forçando-a a se mover em câmera lenta. Seus pés descalços roçavam o assoalho frio, e ela percebeu marcas úmidas no chão, pegadas que não eram suas, pequenas e irregulares, como se algo tivesse se arrastado por ali, deixando um rastro viscoso. De repente, uma brisa gelada soprou pelo corredor, embora todas as janelas estivessem fechadas. A porta da cozinha, novamente, abrindo-se mais, e Ana viu um brilho fraco emanando do interior. Não era a luz da casa, mas algo que pulsava, como um coração sombrio escondido nas sombras. Ela hesitou, o instinto de sobrevivência lutando contra a necessidade de entender o que estava acontecendo. As pegadas a levaram até a soleira, e ela cruzou o limiar, entrando na cozinha novamente. O ambiente estava diferente. A cadeira virada agora estava ao centro, e o telefone, que minutos antes zumbia, jazia silencioso sobre a bancada. Um som baixo, quase inaudível, começou a surgir. Um zumbido elétrico misturado a um lamento distante, como se a casa chorasse por sua própria existência. Ana se aproximou da bancada, a faca ainda erguida, e notou que o círculo de água refletia algo no teto. Uma figura pendurada, indistinta, com membros longos e tortuosos que se contorciam lentamente. Ela recuou, o grito preso na garganta enquanto a figura parecia descer, o teto rangindo sob seu peso invisível. A luz piscou novamente por um instante. Ana viu olhos brilhantes fixos nela, antes de tudo mergulhar na escuridão. O som de passos recomeçou, agora vindo de trás, e ela percebeu que não estava mais sozinha no corredor. Algo a seguia e o confronto estava mais próximo do que nunca, enquanto o brilho pulsátil na cozinha parecia chamá-la de volta. O corredor parecia engoli-la enquanto Ana avançava. O som de passos atrás dela, agora tão próximo que ela podia sentir a vibração no ar. A escuridão ao seu redor era quase tangível,
como uma cortina que se fechava sobre seus sentidos. A faca em sua mão tremia, mas ela a segurava com determinação, os olhos fixos na porta da cozinha, onde o brilho pulsátil a chamava como um farol sinistro. O sussurro que ecoava do vento transformou-se em uma voz baixa, quase humana, murmurando palavras que ela não conseguia distinguir. Seus pés deslizavam sobre as marcas úmidas no chão, e o frio que subia do assoalho parecia penetrar até seus ossos. Ao alcançar a cozinha, Ana parou abruptamente. O círculo de água ao redor do telefone havia se expandido, refletindo o teto onde a figura pendurada agora parecia mais sólida, seus membros contorcidos projetando sombras que dançavam nas paredes. A luz piscante revelava flashes de sua forma. Uma silhueta esguia, com olhos que brilhavam como brasas em um rosto sem feições definidas. Ela recuou, o coração disparado, mas o som de passos cessou, substituído por um silêncio que a envolveu como um abraço gelado. A figura inclinou a cabeça como se a observasse, e o brilho em seus olhos intensificou-se. De repente, o telefone emitiu um zumbido agudo e a água no chão ondulou como se algo emergisse dela. Ana caiu de joelhos, a faca escorregando de suas mãos, enquanto uma mão esquelética rompeu a superfície líquida, agarrando o ar. Ela gritou, o som rasgando a quietude, e tentou rastejar para trás, mas o chão parecia puxá-la, como se quisesse engoli-la. A figura no teto desceu lentamente, seus movimentos fluidos e antinaturais, até pairar a poucos centímetros dela. O cheiro de mofo e algo metálico encheu suas narinas, e ela sentiu uma pressão em sua mente, como se pensamentos alheios invadissem sua consciência. Uma voz surgiu, não do telefone, mas dentro de sua cabeça, clara e fria. Você não pode escapar, Ana. Ela fechou os olhos, lutando contra a invasão, e agarrou a faca novamente, cravando-a no chão para se ancorar. A figura recuou por um instante, como se surpresa, e o brilho em seus olhos vacilou. A água ao redor dela começou a recuar, deixando um rastro seco que revelava pegadas profundas, como se algo tivesse caminhado dali por anos. Ana se levantou, o corpo exausto, e correu para... A voz em sua mente sussurrou mais uma vez. Você pertence a mim agora. Ela se levantou, correndo para a rua, mas sabia que, onde quer que fosse, a presença seguiria, uma sombra que não podia ser deixada para trás.